Estamos de volta a mais um tema para debate por aqui. Te contamos que em entrevista ao jornal espanhol El País, o presidente Lula criticou ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a tolerância das organizações internacionais com guerras. Lula disse que o norte-americano joga um jogo muito equivocado. Para o presidente, Trump parte da premissa de que a força econômica, militar e tecnológica determina as regras do jogo. E disse, abre aspas, Trump não tem o direito de acordar de manhã e achar que pode ameaçar um país, fecha aspas. O presidente afirmou ainda que lideranças políticas globais devem assumir uma posição de defesa da paz e defendeu a redefinição das Nações Unidas para retomar a credibilidade da organização. O presidente também disse que o Brasil tem uma posição marcada por soluções diplomáticas, o que, segundo ele, protege o país. Vamos voltar ao debate. Soraya Mendes, Lula acerta ou erra ao fazer essas críticas a Donald Trump? Donald Trump merece todas essas críticas e muitas outras, Ju, porque nós estamos diante de alguém que se coloca como o senhor do mundo e que trata um país do tamanho dos Estados Unidos, uma nação que inspirou desde seu mito fundador a democracia na contemporaneidade, como se fosse um brinquedo. Ele faz ameaças que são ameaças que acabam afrontando a inteligência e a cultura milenares, como, por exemplo, quando ele diz que ele iria, quando ele disse que, porque ele recuou, né, o Trump sempre volta atrás, mas quando ele disse que destruiria uma civilização inteira. Quando ele fala algo desse tipo, ele está trazendo à tona a ideia de que, ao seu bel prazer, uma civilização milenar como é a persa pudesse ser destruída com o seu poder bélico. E, aliás, um poder bélico que se prova ineficiente diante da inteligência milenar que vem justamente de um Oriente que ele tanto despreza. É bom que a gente lembre que nós tivemos ainda no século XX uma guerra perdida pelos Estados Unidos, em que 50 mil soldados estadunidenses morreram em contraposição a quase 2 milhões, ou 2 milhões de pessoas no Vietnã. Mas a guerra foi vencida pelos vietnamitas, porque tiveram condição de levar essa guerra até um lugar e um tempo, um momento em que os Estados Unidos já não conseguiam mais. E o Irã tem condições de fazer isso. Tem condições de, com o apoio de outras grandes potências, como é o caso da China, de também retirar dele, Estados Unidos, o potencial econômico, de danos econômicos que o Donald Trump não percebe, e se percebe faz isso dolosamente contra o seu próprio povo, trazem prejuízos para todo o mundo. Cercar o Estreito de Hormuz é algo que traz prejuízos para todo o mundo e também para os Estados Unidos. E ele vai ter que arcar com essas ações todas, com esse resultado negativo no momento em que ele for submetido ao escrutínio popular com as eleições que se avizinham, né? As eleições de meio de mandato. Então, o Donald Trump hoje é um fanfarrão que ameaça países, como ameaçou a Venezuela, como ameaça Cuba, como ameaça o Irã e bombardeia o Irã, como se fosse o dono do mundo e como se as armas que ele detém fossem suficientes para que isso o sustentasse como um rei. Aliás, um rei que os próprios estadunidenses refutam, que a própria democracia construída nos Estados Unidos refuta desde o seu mito fundador. Então, o presidente Lula, ele acerta sim quando ele diz que nós precisamos de uma grande concertação internacional, de que as lideranças internacionais que são comprometidas com a paz, como o Papa
recentemente o fez, como o primeiro-ministro da Espanha faz, precisam se manifestar em uma contraposição a essa lógica de guerra, de morte, de tantas políticas persecutórias de tantos grupos específicos, sejam mulheres imigrantes, pessoas LGBTs e pessoas do Oriente que são consideradas de menor importância por Donald Trump. Muito característico, por sinal, do que é a política da extrema-direita nessa nossa última rodada histórica, rodada essa que nós estamos vivendo. Fontaine, Lula acerta ou erra ao fazer críticas a Trump? Ele encontrou o inimigo dele, né? Ele está tentando de novo jogar lá para fora para poder falar aí, daqui a pouco está falando de soberania novamente, esse tipo de coisa. Mas a questão toda nessas ações do Trump no mundo, eu queria saber onde é que estava a ONU quando o Hamas foi lá e invadiu Israel e matou 1.200 civis, assassinou crianças, botou fogo em pessoas e fez aquela barbaridade. Não estava em lugar nenhum, falou absolutamente nada. Onde estava a ONU quando a Venezuela foi tomada por ditadores que mataram a sua população, empobreceram o seu país, delapidaram o seu país, deixaram as milícias tomarem contas e a gente vê um dos países que mais perdeu peso, média, na população nos últimos anos. Onde estava a própria ONU, quando Cuba foi tomada por um guerrilheiro que destruiu um país e que hoje esse país está na miséria, sem eletricidade, absolutamente destruído, com os parentes de Fidel Castro e toda a família Castro milionários, para não dizer bilionários. Onde estava a ONU quando o regime dos ayatolás mataram a própria população? Essa bela civilização persa que está sendo destruída por fundamentalistas religiosos que nem são originários da Pérsia. Não tem nada a ver com o povo persa, porque Dário não era muçulmano. Não fez nada. Aliás, ao contrário, eles têm representantes dos direitos humanos, das mulheres, iranianos, dos ayatolás, lá na ONU. Mataram mulheres. As mulheres não têm menor direito no Irã. Então, tudo isso nós estamos observando e uma organização que seria para cuidar, para ser a policial, né, do mundo e falar, não pode fazer isso, vocês não podem matar as pessoas, vocês não podem matar os judeus, vocês não podem matar o pessoal da Venezuela, vocês não podem deixar o narcotráfico tomar nada disso. Nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos, a ONU absolutamente custando caro a todo mundo e inerte, não fazendo nada. Pior, deixando com que os ayatolás tenham um programa nuclear para criar uma bomba atômica e assim ameaçar e destruir o Estado de Israel, como eles já pregaram claramente, eles não têm nenhum problema em falar isso, que querem acabar com o Estado de Israel, a única democracia onde as mulheres têm direito, onde os gays têm direitos, no Oriente Médio. E nós estamos defendendo o Irã? Aliás, não estou falando do Irã, estou falando dos ayatolás, porque o povo persa está tentando se libertar disso, mas está morrendo. E nesse momento, trata-se Israel tentando se defender e tentando destruir as células terroristas do Hezbollah, dos Houthis e do Hamas como se fossem genocidas. Mas quando matam eles, não são genocidas. Os Estados Unidos destruindo o programa nuclear iraniano, e tem que destruir mesmo, e tem que destruir todos aqueles arsenais, porque eu nunca vi um país com tanto arsenal e com a população passando tanta dificuldade como o Irã. Tem que destruir a fábrica de drones, os mísseis intercontinentais e o programa nuclear para a paz do povo mundial, porque se a gente deixar esses caras avançarem, aí sim é que nós não vamos ter paz. E a mesma coisa de libertar o povo da Venezuela e o povo de Cuba desses regimes totalitários e socialistas que destruíram as nações e enriqueceram os seus líderes.